que ele sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e partiu. Nos mostra a comunhão. Quando nós caminhamos com Cristo, nós temos comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros. Como é importante ter comunhão, diferentemente de algumas religiões, ou diferentemente até mesmo de alguns segmentos do cristianismo. Preste atenção nisso. O Evangelho não é uma religião de exclusão. Não é uma religião onde nós recebemos a presença de Deus quando nós estamos reclusos, sozinhos, separados. Não é. Para eu sentir a presença de Deus, eu tenho que estar junto. O cristianismo é uma religião de comunhão, é uma religião de andar junto, é uma religião de estar junto. Jesus falou o tempo inteiro foi isso. Vamos estar juntos, vamos andar em comunhão. O símbolo máximo do cristianismo é uma refeição comunitária, onde todo mundo está junto, onde todo mundo reparte o pão, dá o pão, distribui. O verdadeiro cristianismo é caminhar junto. O verdadeiro cristianismo é estar junto e não estar recluso, né? Às vezes a gente tem uma noção muito errada. Nossa, aquela pessoa, ela vive sempre reclusa, sempre orando, nem se junta com as coisas do mundo, não anda no mundo, não vai em festa, não quer saber de nada, está sempre ali trancado e orando. Assim, é um grande cristão. Não é. Pode até ser realmente cristão, mas o grande cristão é aquele que sai da reclusão e se mistura. Como o maior dos cristãos, que foi Jesus. Jesus não era um homem recluso, ao contrário. Jesus era um homem do povo. Era um homem que caminhava com o povo, estava com o povo, e aonde o povo estava, ele ia. Falava assim, Jesus, vai ter uma festa ali, um rastapé lá. Opa, é lá que eu estou. Onde é que é o rastapé agora? Ah não, vai ter em Caná da Galileia, um rastapé forte lá, que vai ter um casamento. E é casamento dos grandes, viu? E ele foi para Caná da Galileia, foi para o casamento. Chegou lá, acabou o vinho. Acabou o vinho, o povo fica triste quando acaba o vinho. Jesus deu um jeito logo e fez com que surgisse vinho, para que a festa continuasse. E como já disse, as festas naquela época eram festas longas, mas Jesus estava ali, junto com as pessoas, no meio de todo mundo, multiplicando o vinho. E ele ia onde o povo estava, e ele caminhava, e ele conversava com todo mundo. E conta que, uma das vezes que conta isso, que ele conversava até com prostitutas. Hoje em dia, se um pastor sentar e for conversar com a prostituta, já vão falar mal do pastor, né? Assim, como pode, o homem de Deus falando com a prostituta? Mas é isso mesmo. O homem de Deus, ele tem que falar com uma prostituta. Todos nós temos que falar com quem precisa de Jesus. O próprio Jesus, quando ele foi muito criticado por andar com pecadores, Jesus, vou dizer, tu é um fanfarrão, um beberrão, um comelão, fica indo em festa, fica multiplicando vinho, isso é um absurdo, o senhor tinha que ser expulso da igreja, isso é um absurdo. Então eu ouvi dizer que o senhor estava andando com os pecadores, uns pecadoras lá, sentando no poço lá com a prostituta. O senhor acha que eu não vi, Jesus? Eu vi que o senhor estava lá com a prostituta. E ele fala assim, eu vim para os doentes, eu não vim para os sadios. Quem está sadio não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. Quem precisa de mim são os doentes. Um tapa de pelica, porque quem diz isso está dizendo que é são, está dizendo que não é pecador, ou seja, está dizendo uma grande mentira, porque todos somos pecadores, todos precisamos de Jesus. E Jesus, ele se misturava com todo mundo, ele ia onde o povo estava. E o Evangelho, ele tem que ser vivido assim, desse jeito. E nesse momento, interrompemos a pregação no meio, gostaria que ficasse de pé Alexandre, né? E a esposa Rosângela. Alexandre e Rosângela, vem aqui na frente. Um de cada lado. Pronto. Rosângela, qual é a sua profissão? Você é formada em quê? Sou formada em Ciências Ambientais. Ciências Ambientais, administração. Alexandre. Eu sou jornalista e editor de ecologia.
jornalista de tecnologia, trabalha em umas centrais elétricas. Como os conheci hoje, fiquei encantado. Eles espontaneamente compraram uma propriedade em Alto Paraíso. Quem sabe onde é ou já foi, conhece Alto Paraíso? Levanta a mão. Cheio de bicho grilo, Rastafari, galera doidona, puxando uma erva, né? Todo mundo puxando uma ervinha e tal. Aí eles compraram uma propriedade lá. E lá eles se reúnem com os Rastafari, com os doidão, os bichos grilo. Daí a profissão, ela passa a semana inteira lá. Ele trabalha e vai para lá fim de semana. Aí lá eles têm uma loja, atrás tem um terreno igual aqui. Aí eles fazem fogueirinha com os bichos grilos, cantam louvor. E falam assim, pastor, o louvor lá é reggae, eles tocam reggae. Aí mostrou as fotos dos bichos grilos lá cantando tudo reggae. E eles fazem esse trabalho aqui. Ela ensina a população a fazer artesanato, para vender e se sustentar. Então a população lá, que quer que se aproxima deles, ela ensina a fazer as capas para livro, para Bíblia, capas de folha de bananeira, né? Olha que coisa graciosa. Até uma borboletinha feita de semente, flores do cerrado. Dedica a vida a isso. Aí eu olhei e falei assim, eu não valho nada mesmo, né? Eu não valho nada. Então lá, pregando a palavra para aqueles que muitos não têm coragem de chegar perto, porque às vezes não cheira bem, que às vezes estão embriagados, que às vezes estão fumados. Eles ficam lá, com toda a paciência do lado, pregando a palavra, não pela palavra, mas pregando a palavra pela atitude, vivendo o Evangelho, caminhando junto, ensinando coisas para que eles tenham uma vida mais digna, e ensinando um monte de coisas, e as pessoas vão se consertando, porque na verdade Jesus, ele muda, mas ele não descaracteriza. Então se o cara lá é um Rastafari, Jesus não dá nem aí, quer que ele seja um Rastafari o resto da vida, mas um Rastafari de Cristo. Jesus quer mudar o interior, não o exterior. O exterior vai para o caixão, é bobagem, é besteira. Jesus quer mudar o interior, porque o interior é que vai receber ou a vida eterna ou a perdição eterna. E eu fiquei emocionadíssimo com o presente que Deus me deu nessa manhã. Conhecer pessoas que dedicam horas e horas e horas da vida, à existência, para se aproximar de pessoas que a igreja talvez jamais se aproximaria, jamais tivesse condições de se aproximar. E fazem isso com muito carinho, com muita humildade, de tal maneira que nós ficamos até constrangidos. Isso sim é uma forma maravilhosa de pregar o Evangelho, vivendo o Evangelho. Muito obrigado. Pode se sentar. Daqui a pouco vocês voltam. O povo agora ficou curioso. Agora, ninguém quer ouvir mais o pastor, quer ouvir o Alexandre e a Rosângela. Perdeu a graça, pastor, agora, né? Mas isso é Jesus. Jesus, ele não quer mudar a roupa, o cabelo de ninguém. Jesus não quer mudar o interior. O Evangelho é uma religião social, de convivência, de estar juntos. E naquele momento em que eles estavam ali na mesa, partilhando o pão, Jesus se revelou. Jesus se revela na comunhão. Jesus não se revela na isolação, se revela na comunhão. E nós temos que ter comunhão com todos. Aí eu pergunto, Lelê, você sabe o que o Marcos tem precisado e o que ele tem vivido nesses dias? Marcos, você sabe o que o Marcos que está atrás de você tem vivido nesses dias? Quais têm sido os dramas existenciais dele? Marcos, você sabe quais têm sido as dificuldades da dona Raqueline? O que ela tem tido como crise existencial, financeira, espiritual? Irmã Raqueline, cadê a irmã Raqueline que eu não vejo? Ah, bebezinha. Irmã Raqueline, será que a senhora sabe todas as crises existenciais que o pastor tem passado nos últimos tempos?
Sempre que você